Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Kevin, sou da Biologia pelo segundo semestre. Faço parte do OAP, que é o Observatório Ambiental do PC. O OAP ele surgiu principalmente depois das mobilizações da Semana do Meio Ambiente, né, que aconteceu no ano passado. E a gente resolveu fazer uma atividade que ocorreu no centro de eventos há um tempo atrás. Deu muita gente, né? E a partir desse evento grande, a gente percebeu que era muito importante começar essa articulação em volta das temáticas ambientais aqui do PC, principalmente com o objetivo de se criar um plano de manejo da área, né? A área de relevante interesse ecológico. Inclusive, a atividade de hoje é sobre o Parque Raquel de Queiroz, que no projeto inicial da área fazia parte, né, do projeto do ex-deputado João Alfredo, só que o prefeito Roberto Cláudio, na hora que ele foi efetivar, né, a área de relevante interesse ecológico, ele retirou o Parque Raquel de Queiroz, que tem uma extensão de 20 hectares, mais ou menos de 10 quilômetros, que passa por 14 comunidades aqui de Fortaleza, né? E enfim, né, a área hoje só basicamente tem um espaço daqui do nosso campus, né, das áreas do nosso campus. Para essa atividade, né, surgiu também, depois da atividade do centro de eventos, a gente viu a necessidade também da gente discutir sobre o Parque Raquel de Queiroz, que das áreas do Parque Raquel de Queiroz também está dentro do PC. E aí a gente convidou o André, que ele é da Selma, pode vir. O André ele é engenheiro químico do UFC, fez especialização em engenharia ambiental e saneamento, e faz parte da Secretaria da Selma, né, de Urbanismo e Meio Ambiente. Ele é gerente da gestão e planejamento ambiental. Ciências naturais. De planejamento. Vou passar logo aqui para ele. Vamos esperar aí o integrante do Movimento Pro Parque para depois se somar, se chegar. Dando continuidade a Kathleen estava explicando, já foi explicado, acredito em outra reunião de vocês, essa questão dos limites da área do Parque Raquel de Queiroz. No momento que foi selecionada a lei que criou a área da Matilde PC, ela fazia realmente uma área que era sombreada com a área do Parque Raquel de Queiroz. E houve uma decisão de excluir a área do Parque Raquel de Queiroz. Mas ele não deixa de ser uma área que é essencialmente protegida, é um parque que foi criado pelo município em 2014 e a área também, e ela faz parte do trecho. Só iniciar, não sei qual foi a data, eu acho que por algum tempo atrás a gente esteve aqui presente numa reunião de vocês e a gente se dispôs a fazer a apresentação do parque até que todos vocês tenham conhecimento e possam contribuir para o melhoramento dos projetos do parque. O município de Fortaleza, atualmente, ele dispõe de uma política ambiental. Essa política ambiental ela foi sancionada através de uma lei municipal. Entre a premissa básica dessa política ambiental está a interação entre o ambiente natural e o ambiente construído, onde os dois possam permanecer, possam conviver adequadamente. E ela é dividida em eixos. O planeamento e gestão de sistemas naturais, a educação ambiental e a sustentabilidade. Tem esses três eixos principais da política ambiental e eles são correlatos. Todos eles têm interação com os demais. E a educação ambiental é a premissa básica da implementação dos projetos. E aqui é só as principais ações nas áreas verdes foram a decreto de criação e ou regulamentação dos parques. Fortaleza tem ao todo 23 parques, tem alguns parques que são de lagoas e tem outros parques urbanos. As principais lagoas do município, todas elas foram decretadas parques, como exemplo, a Lagoa de Messejana, a Lagoa de Parangaba, a Lagoa de Maraponga, todas elas são parques. Tem os parques urbanos, como são o Parque Raquel de Queiroz, o Parque Rio Branco, o Parque Parrião, e assim vai, entre os demais. E a questão também da efetivação do plano de arborização, que prevê uma série de ações para aumento da cobertura vegetal do município. E tem a questão de águas. A questão da água está relacionada principalmente sobre a poluição hídrica, que é o que acarreta a degradação da qualidade da água dos recursos hídricos de maneira
principal, que são o Plano Municipal de Saneamento Básico. O Plano Municipal de Saneamento Básico, a gente está atendendo à legislação federal e nela está prevista a universalização dos serviços de saneamento, que são o abastecimento de água, esgotamento sanitário, rede de drenagem pluviais e resíduos sólidos. Nele tem uma série de ações previstas para a universalização desses serviços. O plano diretor de drenagem é ele que vai dizer como é que vai se dar a execução da drenagem urbana. A área, quando ela é urbanizada, existe a necessidade de implementação da infraestrutura de drenagem. E o plano diretor vai estabelecer essas diretrizes de como se desenvolver esses projetos. Mais à frente eu vou falar que o próprio movimento Proparce, ele teve uma ação bem eficiente, que o Parque Cláudio de Queiroz tinha um projeto da prefeitura, ali por trás do Colégio Santa Isabel, aqui próximo do PC. Nele estava prevista a canalização do recurso hídrico. E através dos movimentos sociais, através das demandas da sociedade, foi revisto o projeto, e lá onde era para ser fechado, tem lá uma estrutura de gabião, de, se não me engano, não sei quantos metros, mas efetivamente uns 30 metros, que foram implantadas mediante a manifestação de vocês, da sociedade no geral, que foi através da prefeitura, reclamou, disse que era para ficar aberta, a prefeitura compatibilizou o projeto junto com a demanda da sociedade e lá está aberto atualmente. E tem uma série de ações que são realizadas na limpeza das lagoas, tanto da parte física, que é a retirada de resíduos que são jogados de maneiras inadequadas, tanto no espelho d'água como no entorno das lagoas, como também o monitoramento da qualidade da água desses recursos hídricos. A gente faz um monitoramento de 24 lagoas e 12 rios e riachos, e esses monitoramentos, esses dados estão todos disponíveis no canal Urbanismo e Ambiente da SEMA, de monitoramento de água. O açude da agronomia, independente das pesquisas que são realizadas pela universidade, tanto de TCC como de mestrado, especialização ou doutorado, a gente também faz esse monitoramento, tanto da questão de vulnerabilidade como também da questão da poluição. E foi feito também o diagnóstico dessas lagoas para a identificação das fontes de poluição. E houve uma reestruturação da SEMA com a implantação das células de controle da poluição. Lá a gente tem, dentro do nosso organograma, célula de poluição de efluentes, célula de controle de poluição atmosférica, célula de controle de resíduos, célula de controle de postura e edificação, justamente para a gente tentar se antever essas possíveis degradações do meio ambiente. E tem a questão da biodiversidade, que a gente, nos manejos de supressão, a gente já cobra o manejo da fauna de maneira adequada, é solicitado esse documento no momento da sua aprovação, como também tinha esse desenvolvimento dessa política de bem-estar animal, que resultou na criação da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, que foi agora de 2017. Dentro de todas as atividades que eram desenvolvidas da SEMA, sempre a gente sentiu necessidade de dar uma diversificada das nossas ações. O que era essa diversificada das ações? Era justamente os recursos financeiros para a gente alavancar esses projetos, que não existia dentro da Prefeitura de Fortaleza uma ação exclusiva deles. Aí, pensando no desenvolvimento de todos esses projetos, foi que a SEMA começou a procurar parceiros para desenvolver um projeto, que ele é pioneiro dentro do Banco Mundial, que trabalha tanto a questão do meio ambiente como a questão da melhoria do fortalecimento institucional, como também a questão do urbanismo. Pensando nessa ideia da gente desenvolver mais adequadamente nossos projetos, foi que surgiu o Fortaleza Cidade Sustentável, que ele promove a integração do ambiente natural e do ambiente construído na cidade de Fortaleza e participando de forma positiva na saúde ambiental e na segurança urbana da população, por meio de investimentos estruturais integrados em infraestrutura urbana e ambiental. Nesse projeto, a gente espera procurar uma solução para resolver as questões ambientais e sociais, a questão da desigualdade, porque o Parque Cláudio de Queiroz está localizado na parte norte da cidade, nordeste da cidade, é uma parte extremamente carente, não tinha essa infraestrutura de lazer, essa diversificação desses usos, por isso que foi a escolha dessa área para a implementação dos projetos de Fortaleza Cidade Sustentável. E também a gente resolveu alguns problemas relacionados à poluição. No Fortaleza Sustentável, a gente vem desenvolvendo desde 2014. Aí foi mandada uma carta consulta ao Banco Mundial, o Banco Mundial teve uma aprovação prévia,
A partir dessa aprovação prévia, a gente teve 3 anos de elaboração dos projetos para a gente chegar na proposta que é atual. E aqui é um histórico das linhas de ações do programa Fortaleza Cidade Sustentável, que está dependendo da sua assinatura apenas uma aprovação do Senado Federal para que a gente autorize a assinatura do convênio. Porque como é um financiamento externo, o governo federal ele é o fiador, ele precisa aprovar. Aí, como eu tinha falado, ele constitui 3 propostas, e por isso que ele foi pioneiro, que é a parte de planejamento, gestão urbana e gestão ambiental. A área do projeto são 2. A parte do Águas da Cidade, que está localizada toda a parte da vertente marítima, e a parte do Raquel de Queiroz. A parte em amarelo é o Parque Raquel de Queiroz, e a parte em azul é a vertente marítima. Aí é dividido em mais subcomponentes. A vertente marítima, desculpa. Não, ela abrange só a cidade de Fortaleza, vai até onde falou? Não, a vertente Fortaleza ela é dividida em quatro bacias hidrográficas. A A, que é a vertente marítima, a B do Rio Pocó, C do Rio Maragapim e a D do Rio Pacuti. A bacia da vertente marítima ela se inicia na foz do Rio Ceará, Maraguapim, Ceará, e se termina na foz do Rio Pocó. Ela é apenas no limite do município de Fortaleza. O limite do município de Fortaleza ele ainda se sobrepõe um pouquinho mais adiante, que é a Sabiaguaba, que é a unidade de proteção integral, que é o Parque Natural das Dunas de Sabiaguaba. Mas a bacia da vertente marítima é da foz do Rio Pocó à foz do Rio Ceará, que é essa parte aí esverdeada. E o parque também fica nos limites de Fortaleza. Nos limites de Fortaleza. O Parque Raquel de Queiroz se inicia no açude do João Lopes, que fica ali paralelo à Sargento Hermínio, e termina no Altramundes, na sua chegada ao Rio Maraguapim. Aí a Fortaleza Cidade Sustentável é dividida em 2 componentes. O componente 1, que é a recuperação do ambiente social, urbano e ambiental, que é dividido em 2 subcomponentes, que é o Águas da Cidade e a Rede de Sistemas Naturais. O Águas da Cidade são uma série de ações desenvolvidas para a melhoria da vulnerabilidade do nosso litoral. O litoral que foi escolhido para a intervenção do projeto foi o litoral oeste, que é aquele mais carente. Todo o programa Fortaleza Cidade Sustentável ele tem um viés social. Ele é vinculado às partes mais carentes da cidade. Nas próprias discussões com o Banco Mundial, já de imediato já foi manifestada a opinião que não seria autorizado nenhum tipo de intervenção, beira-mar, Praia do Futuro. Então, a área do escopo do projeto é todo o litoral oeste, que é o Vila do Mar, lá. E a rede de sistemas naturais é a implantação do Parque Raquel de Queiroz. E o outro subcomponente é a parte de planejamento e fortalecimento institucional. Porque todos os financiamentos do banco, ele também incentiva o fortalecimento das instituições. É tanto que todos os projetos que são contemplados no Fortaleza Cidade Sustentável, ele faz parte dos projetos desenvolvidos pela CEUMA já. Não se trata de projeto novo, apenas um apoio financeiro maior que veio com o financiamento do Banco Mundial. A gente já desenvolveu diversas ações relacionadas tanto ao Parque Raquel de Queiroz como aos demais projetos. O Parque Raquel de Queiroz ele é dividido em 19 trechos, e todos esses 19 trechos já teve seus projetos executivos elaborados e estão em fase de revisão. E a gente já desenvolve o plano de arborização, que é a melhoria, aumento da cobertura vegetal do município, e também o programa Reciclando de Atitudes, que é uma série de ações relacionadas ao descarte irregular de resíduos, requalificação de porto de lixo, e assim vai. Aqui eu trouxe só em destaque a área que faz limite com o campus do PC. Como eu falei, ele começa, o trecho 1 é no açude de João Lopes, e o trecho 19, o trecho 14 ali já é o limite, já é a chegada dos recursos hídricos com o Rio Maraguapinha. E os trechos que fazem limite com o campus do PC são os trechos 8, 9 e o 10, que são esse destaque em vermelho. Aqui são algumas informações gerais sobre o parque. Ele contempla 19 trechos divididos em 2 regionais, 1 e 3. Ele tem 10 km de extensão. Ele
Com a previsão de população perdida para a implementação do parque, está um universo de 285 mil pessoas e ele contempla 14 bairros, que é a parte mais nordeste do município. E esses bairros contemplados é onde estão a população de baixa renda, classe média baixa. E a extensão do recurso hídrico que vão ser recuperados a partir da implementação do parque são 9 quilômetros. E as áreas verdes que foram criadas com o Parque Aquático são 120 quilômetros. 120 hectares, quer dizer. Por que a gente chama rede de sistemas naturais? Porque a ideia é a gente ligar, fazer interligação entre todas as áreas verdes. Aqui no mapa você pode ver a parte superior, o 3 e o 12 ali é o Parque Aquático, o 11 é a Lagoa da Parangaba, o 13 aqui é a Lagoa de Messejana, o 1 e o 2 é o Parque e a APA da Sabiaguaba. E a nossa ideia é que com a gente cria essa rede de sistemas naturais, a gente faça interligação entre elas. Aqui foi um aplicativo utilizado para a gente quantificar a população beneficiada com o projeto. O projeto ele é desenvolvido em 6 anos. De acordo com a evolução das ações do projeto, a população atendida ela vai aumentando. Aí aqui é só para ver que no 6º ano a população que vai ser beneficiada com a implantação do parque Raquel de Queiroz. O banco, apesar de todo o projeto, a estrutura administrativa da prefeitura era descentralizada. Cada secretaria tem uma série de ações e a SEUMA ela não dispõe de todas as ações necessárias, tanto para a implantação como também para a conservação do parque. E o banco, ele exige que a gente faça o termo de cooperação técnica, que seja firmado oficialmente todos os compromissos entre as partes. A gente está em discussão um termo de cooperação técnica com a UFC, onde a gente já apresentou em 2015 e 2016 o parque. A UFC ela fez algumas considerações, a gente compatibilizou essas considerações no parque e ele já está na fase final de assinatura. A última versão da minuta já está para ser aprovada no Conselho Consultivo da UFC, para que o reitor possa autorizar para que seja aprovado no Conselho Consultivo. E como com a UFC, a gente também tem que desenvolver os termos de cooperação com os diversos órgãos. A gente tem termo de cooperação com a CAGES, na parte do lado da cidade, tem com a Secretaria de Infraestrutura para desenvolvimento dos projetos, tem com a Secretaria de Segurança Pública para manter a segurança do parque após a sua implantação, como também é garantir a manutenção do parque. Aí aqui é só alguns termos de cooperação que já estão sendo desenvolvidos. E o projeto do parque também foi apresentado, como está sendo apresentado agora para vocês, diversas oportunidades em audiências públicas com a comunidade. Foi feita uma série de audiências com a comunidade para a apresentação do projeto, para que a gente pudesse compatibilizar alguma sugestão no projeto. Aqui é só algumas imagens que demonstram isso. Aqui teve diversas ações da prefeitura que já foram implantando alguns trechos do parque. A foto é o trecho 3, que é a Lagoa do Alegarias. Se vocês procurarem pelo Google Earth algumas imagens, algum tempo atrás essa lagoa estava completamente aterrada, assoreada, e com o projeto da prefeitura a gente fez a dragagem dessa lagoa, implantou a infraestrutura. Adjacente a essa área da lagoa foi implantado uma melhoria no polo de lazer da Sargento Hermínio, que contempla uma areninha, tem uma parte de segurança. Já são ações da prefeitura de implantação do parque, independente da assinatura do convênio, independente do financiamento do banco. Ele já foi implantado com os recursos próprios da prefeitura. E a prefeitura também ela tem a ação que é a adoção de praças e áreas verdes. E um trecho do parque, que é o trecho 4, foi adotado por uma construtora e ele foi implantado e é mantido por essa construtora, que fica ali próximo do Norte Shopping, que aí é a foto. Aí aqui é só uma imagem dos 19 trechos, e dentro de cada quadro desse está os principais equipamentos que serão instalados em cada trecho. Vai do trecho 1 ao trecho 19. Não está muito visível para ler, mas... Aí, na elaboração do projeto, foi observado esse programa de necessidades, onde foi levantado todos os equipamentos, todo o mobiliário urbano que precisava ser instalado.
que vai bicicletário, espaço de saúde, educação ambiental, posto policial, playground, espaço de leitura, quadra esportiva, quadra de futebol de areia, pista de skate, anfiteatro. Aí todos esses equipamentos foram contemplados no projeto do parque. Aqui é só uma imagem dos projetos executivos que foram elaborados, como é que vai ficar o Parque Raquel de Queiroz. Vai ter um espaço para educação ambiental. A ideia é que, como essa área adjacente ao UFC, a gente utilize dos programas da UFC para que sejam desenvolvidas ações nele. A gente já tem uma discussão com o pessoal da Seara da Ciência e tudo para que seja utilizado esse espaço de maneira mais adequada e fazendo a integração com a academia, com a universidade. Não ficar uma coisa à parte. Posto especial, o playground, as quadras. A nossa próxima implantação. A parte do UFC. Na verdade, não é dentro, é no limite com a UFC. Vai ser limite, mas vai ser essa parte que fica da Mr. Hall. Você passando um pouquinho da Mr. Hall, não tem a entrada da agronomia, um pouquinho mais para frente vai ter um recurso hídrico, que é o Riacho Alagadiço, que ele entra dentro do campus. Quando ele entra dentro do campus, ele se junta com um riacho que é o secador da ações da agronomia, aí vira riacho corrente. Mas que é da UFC. Da UFC. Essa estrutura vai ser construída dentro do campus. Dentro do campus. Mas nas discussões que a gente tem para UFC, tem todo um cuidado do parque não prejudicar as atividades da universidade. Sempre foram ressaltados diversos problemas em relação de acesso e questão de segurança, para que tenha um controle de quem adentra o campus, como também de como vai se dar a segurança. É muito observado, houve muito problema quando a gente foi discutir o projeto com a UFC, justamente a área de desenvolvimento das pesquisas do Centro de Ciências Agrárias, como também os outros centros, justamente para a gente não prejudicar, porque eles relataram que algumas pesquisas eram comprometidas porque terceiros entravam, prejudicavam os experimentos e tudo. Então essa parte de definição desses limites, de como é que se daria o acesso e a segurança, foi um tema bem tratado nessas discussões com a UFC. Aí essa parte aqui da imagem agora é o trecho 6, ele não é dentro do campus do PCI, mas é na área limite com a UFC, que ele fica atrás do Santa Isabel, do Colégio Santa Isabel. Esse trecho, ele já tem recursos garantidos, já era para a gente ter iniciado a obra em agosto, mas teve uns problemas de homologação judicial, a gente não conseguiu, e a gente está esperando uma decisão judicial para que a gente possa executar. Atrás do UFC, atrás do Santa Isabel, se vocês passarem por lá, vocês podem ver que é um ponto de descarte irregular de lixo, é uma área bastante perigosa, sem iluminação, e a gente, nesse primeiro momento, está previsto a instalação dos passeios, ciclovias, ciclofaixa, algum mobiliário urbano e o campo de futebol que está aí na imagem. No final, eu vou mostrar um vídeo desse trecho 6, como é que ele vai ficar. Nele também tem a previsão de instalação de umas lagoas, uns wetlands, para a gente tentar melhorar, tanto dar um impacto visual agradável e agrada o microclima, como também tem o objetivo de melhoria da qualidade da água. Aqui é o trecho 6, eu vou mostrar o vídeo e você vai fazer. Aqui é a pista de skate. Aqui é o anfiteatro. Essa baixa aqui já é do UFC, não limite para o UFC. O anfiteatro fica na UFC. Vai, fica na UFC, mas na área do parque. Porque quando a gente fala assim, o UFC vai ser uma área que vai ser cedida pelo UFC para a implantação do parque. Por isso que a gente tem um termo de cooperação com a UFC, por isso que a gente apresentou o projeto para a UFC, por isso que a gente tem as discussões de como é que vai se dar o acesso e a segurança dentro da área do campus. Inicialmente a parte do Parque Raquel de Queiroz era essa, eu vou mostrar só o vídeo do trecho 6. Se alguém tiver alguma pergunta do Parque de Queiroz, pode fazer.
6. Aqui o UFC fica para a parte de baixo. É a parte de trás da tela. É. Aí aqui é os conjuntos de wetlands que pretendem ser construídos. Cheio de vegetação, que alguns resíduos seria ali. Aí nesse primeiro momento, as lagoas, os wetlands não serão implantados, serão implantados o passeio, a ciclovia, o campo de futebol e implantação da iluminação pública. Aí quando a gente for assinado o convênio, quando chegar os mais recursos, a gente vai implantar os demais equipamentos. Os wetlands é um tipo de tratamento que ele faz tratamento biológico da água e ele é um conjunto de lagoas que vai passando de gravidade entre elas. E a gente vai fazer a captação de parte da água do riacho alagadiço, vai passar pelos conjuntos de lagoas e vai ser lançado no ponto posterior com uma melhor qualidade. Aí o campo de futebol está previsto a implantação nessa primeira etapa. Está prevista a implantação da ciclovia e do passeio. Nesse primeiro momento é a questão da iluminação pública. E no desenvolvimento do projeto, toda essa arborização que está citada aí foi observada a questão da vegetação nativa, as escolhas das espécies, sempre observando as matas nativas, as vegetação nativa. Eu queria agradecer em especial ao UFC, né, por ter me dado os convites pelo CIGA, à Pró-Reitoria de Extensão e ao Campo Mandacaru, né, que também ajudou a compor aqui o espaço. Queria também fazer um convite, mais em relação ao OAP mesmo, ao Observatório. Eu vi que tem muita gente conhecida, ou que não veio ainda, muita gente conhecida também. E está passando uma lista, quem puder assinar seria interessante. No OAP, a gente dividiu em 5 GTs, grupos de trabalho, para construir um plano de manejo da área e da equipe piscina. Vou falar agora os 5 grupos. É o ASA, que estuda as questões do Santo Anastácio, do açude Santo Anastácio. Tem o GT Social, o GT UFC, o GT de Direito Ambiental e o GT de Biodiversidade. Quem se interessar em compor, participar, seria interessante falar com alguém daqui do OAP e participar das reuniões, né? Queria também fazer o convite para a nossa atividade do OAP, que vai ser dia 30 desse mês, vai ser lá na Biologia, a gente ainda vai decidir em que sala vai ser e vai divulgar também. Essa atividade vai ser para a gente apresentar os primeiros resultados das reuniões desses GTs, desses grupos de trabalhos que eu acabei de citar. E eu também queria só dar um informe que foi decidido que a partir do próximo ano não vão ser mais utilizados copos descartáveis aqui na UFC, né? Parece que a UFC vai disponibilizar 2 copos por estudante e para a gente tentar reduzir esse lixo que a gente tanto produz, né? Em especial aí a galera da Biologia e da Filosofia, que super mobilizaram para essa questão. E aí, quem se inscreve aí para tirar dúvidas, Israel, tinha outra pessoa aqui.
Pode falar, mas Marcelo? Chegou alguém do Proparque, do movimento Proparque? Chegou? Chegou? Então é interessante que você venha aqui compor a mesa. Depois a gente junta as dúvidas. Boa tarde, pessoal. Primeiro, desculpa pelo atraso, todo o intervalo do trabalho. Tem um pouco distante aqui, deu para chegar mais cedo. Aguinaldo Aguiar integra um movimento que luta pelo Parque Raquel de Queiroz. Mora aqui na região. Aí, depois, você quer que eu faça uma fala? Sobre o movimento. Eu peço desculpa por não ter assistido aqui, já tivemos reunido há cerca de 3 meses lá na Secretaria do Meio Ambiente. Fazer uma fala inicial, né? Se for possível, também quero opinar sobre a questão do parque. Né? Atualmente, esse movimento ele surgiu aqui pertinho do PC, com um grupo das comunidades eclesiais de base nos anos 80 ainda. Foi a origem dessa articulação que hoje resultou no segundo parque de Fortaleza, né, em área. E foi em torno da luta pela preservação da casa que viveu a escritora Raquel de Queiroz. Por isso o nome. Essa casa existe ainda, é aqui na rua Antônio Ivo, no PC, e ela foi tombada pelo município a partir dessas lutas também dos moradores. E a ideia inicial era a preservação da casa, mas ela se espraiou aqui na região e houve conexões a partir dos anos 2000 para se juntaram movimentos comunitários que até então não tinham uma percepção da necessidade de lutar pela preservação ambiental. E aí o grupo aqui das SEBs, que se articula hoje em torno do Escuta, o Espaço Cultural Frei Tito de Alencar, a Associação do Bairro L, teve um grupo no Presidente Kennedy. Em 2007 teve uma morte de uma criança que foi morta na área verde, nessa área verde que equivale ao trecho 6. E teve uma grande manifestação lá, que inicialmente era para protestar contra a violência e não tinha um caráter ambiental. E esses grupos, o pessoal do PC, nós lá do bairro L, alguns moradores do Presidente Kennedy, uma professora da UFC, na época, Evânia Severiano, e aí nós aproveitamos essa manifestação, que tinha um outro caráter, e nessa manifestação que juntou centenas de pessoas dessa área verde, ao lado da Escola Santa Isabel, perto do Norte Shopping, e fizemos as conexões para dar início à articulação política do movimento Proparque Raquel de Queiroz. E durante o ato mudou a concepção, foi um negócio interessantíssimo. Estava lá, eu lembro, o professor Zé Salles, que é da arquitetura, que foi o idealizador inicial do projeto arquitetônico do parque, motivado, na minha opinião, muito pelos interesses imobiliários, porque nessa área aqui nós temos grandes áreas que o mercado imobiliário não conseguiu se apossar ainda, em torno do Riacho Alagadiço, e um metro quadrado em torno da Bezerra de Menezes, e vale muita grana, né? Então elas são alvo de especulação. A ideia do parque também, da prefeitura, na gestão do Joraci Magalhães, tinha esse caráter também, de um certo mapeamento do que existe aqui na região, ao longo, na minha opinião, ao longo do percurso do Riacho Alagadiço Cachoeirinha, que segue do Açude João Lopes, no Monte Castelo, até onde ele deságua no Parque Engenho de Baú, o que é que existiria de áreas ali que interessaria ao mercado imobiliário, dando uma perspectiva também de valorização.
foi assim que uma série dessas áreas foram ocupadas. Eram destinadas inicialmente ao parque. Claro que o parque foi criado em 2014. Ele é criado ali, delimitado em 2016. Antes não existia a ideia, um projeto. Mas já havia uma intenção clara das construtoras, das imobiliárias, desse mapeamento. Então, nada melhor do que a prefeitura fazer esse estudo, pagar por esse estudo, e ao longo dos anos, essas áreas serão ocupadas. É isso que tem ocorrido também. Obviamente que o Parque Raquel de Queiroz é uma grande conquista da cidade de Fortaleza, não é só dessa região. Mas é uma conquista em disputa, em permanente disputa. Essa área aqui do trecho 6, ela são uma área enorme, que equivale a 9 quadras, mais de 90 mil metros quadrados, numa área supervalorizada. Então, a cada ano que passa, que é atrasada a implantação do parque, obviamente que os riscos são gigantescos. Está ali o Norte Shopping, está o Rio Mar do lado, são grandes empreendimentos cercando aquela área, e de que a gente sabe como é que o capital ele age. Mudar uma lei, mudar o plano diretor, mudar a lei de usurpação do solo, mudar um decreto, é muito fácil. É extremamente fácil. A Câmara Municipal, todo mês, ela muda a lei de usurpação do solo. Ela fez em 2003, por exemplo, ela tirou uma área de proteção ambiental ao lado do polo da Sargento Hermínio, aliás, dentro do polo da Sargento Hermínio, que era uma área inicialmente destinada ao Parque Raquel de Queiroz, e por ser área de proteção ambiental, você não pode construir tudo, o índice de construção é limitado, pode construir pouca coisa. Pois a Câmara Municipal, na gestão do Juraci Magalhães, com quem manda na cidade, o setor que manda na cidade, que são o setor da construção civil, eles fizeram o que fazem todo mês, mudar a lei de usurpação do solo e transformar a área de proteção ambiental em área comum. E tem um prédio, foi construído um prédio lá a partir de 2007, gigantesco, com certeza. Não tem nada contra as construções, desde que sejam em áreas adequadas, né? E lá foi feito um dos principais trechos do Parque Raquel de Queiroz. Talvez eu esteja até me adiantando muito, né? Eu ia só fazer uma fala aqui. É isso mesmo. Então, tem essas questões, né? Fortaleza é uma área com baixíssima cobertura vegetal. Isso é comprovado, né? Os estudos estão aí. Tem pouquíssimas áreas verdes. Pouquíssimas áreas verdes. Então, eu quero dar os parabéns demais a vocês, essa iniciativa de vocês do observatório aqui. É maravilhosa, porque esta região de Fortaleza é uma região de expansão do mercado imobiliário da cidade. Não é só mais o Washington Soares, é essa região aqui, da Bezerra de Menezes, Perimetral. O plano diretor está completando 10 anos agora, ele vai ser atualizado. Mas ao longo desse 2009, ao longo desse tempo, ele foi alterado várias vezes. Várias vezes. Querem saber outra área que era destinada ao parque, e era a área não de proteção, mas de preservação, construção zero. Aqui novamente, bem pertinho de vocês. Aqui ao lado do Riacho Cachoeirinha, que é um dos sangradores que passa por dentro do sítio Piscinho, onde tem a casa onde viveu a família da Raquel de Queiroz. Ele foi também alterada a legislação e foi entregue a área para o mercantil. O mercantil foi construído ali na perimetral aqui. Deixa eu me localizar aqui. Nascente é para cá? A Pernambuco é ali, né? Ali embaixo. Desça na Pernambuco direto, no final a perimetral. E siga à esquerda. Isso, o Cometa. É o sítio Ipanema. Tinha uma casa, inclusive uma casa lá, secular, segundo moradores aqui. A casa foi destruída sem autorização, obviamente. A vegetação foi detonada na Semana Santa de 2012. Nós denunciamos, não adiantou nada. O Cometa foi construído, aquela área ali, ela fazia parte também. E a compensação ambiental, né? Até hoje ninguém sabe, né? Como é que foi feito. Cadê a compensação? A casa onde viveu a Raquel de Queiroz, tem uma biografia atualizada da Raquel de Queiroz, que é da escritora
escreve para o público infantil também, Socorro Racioli. É a biografia, assim, que eu entendo assim, mais, um esforço maior. A Socorro Racioli entrevistou a Raquel Queiroz, bem antes dela falecer e tudo. A Socorro Racioli fala da casa, da relação da família, da relação de pessoas que ainda são vivas com a família de Raquel de Queiroz e com a escritora. Sabia-se que a Raquel de Queiroz nasceu no centro de Fortaleza e teria ido para o interior e de lá ido para o Rio de Janeiro, né? A Raquel disse que não, ela escreveu o livro 15 nesta casa. Quem daqui conhece a casa do sítio PC? Uma pessoa, duas, três. Eu acho que tem uma importância do ponto de vista histórico, pela importância literária da obra, né? A região da cidade, a região escondida de Fortaleza. Fortaleza, para muitos olhos, para a imprensa, por exemplo, é a cidade do leste. É só a cidade de lá. A casa foi tombada, como eu falei, mas ela não foi desapropriada. Moram 3 famílias lá. A casa está sendo destruída. Ela já tinha sido alterada. Ela foi tombada, na gestão da prefeitura de Zianguim, ela foi tombada, não principalmente pela questão arquitetônica, mas pela questão de material dela. Ela está do lado da UFC. Como é que a universidade pode entrar nesse debate, nessa conversa? A casa do outro lado tem um equipamento comercial, tem um shopping, o Norte Shopping Jockey. Quer dizer, essas empresas elas têm que ter responsabilidade social. Sabe, a UFC, se a UFC entrasse num debate sobre esse assunto, será que a casa não poderia entrar num processo de desapropriação, integrar algum projeto da Universidade Federal em parceria com a Prefeitura, com o governo do Estado? Eu acho que esses são os desafios. Dou os parabéns à equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente pelo belíssimo trabalho que eles estão fazendo. Agora, também nós não podemos ser ingênuos, né? De que os atores que de fato mandam nas cidades, não é só em Fortaleza, eles têm outros interesses, outros objetivos. E o poder público ele é permanentemente em disputa. Se a sociedade não pressionar, não se articular, o capital passa por cima de tudo. E isso ele tem feito, no geral. A nossa cidade é uma cidade sem memória. Não sou eu que digo, né? Porque não tem muito esse assunto. Mas eu moro na região e percebi isso. Eu convivo com amigos que tomaram banho nesse riacho. Porque a concepção do parque, qual é? A concepção do riacho. É o riacho, o que liga a ideia do parque é o riacho alagadiço. Que lá ele passava no bairro Heller, ele não existe mais. O bairro Heller foi construído em cima desse riacho. É um riacho que faz um movimento complicadíssimo. Ele nasce de lagoas do Alvoreiro, daquela região norte da cidade, do Alvoreiro em torno, e ele sobe. Ele não vai para o mar. Ele faz um movimento assim que só os geólogos aí para explicar isso. Ele sobe e sai do Alvoreiro, todo canalizado, todo subterrâneo, e segue. Foi barrado nos anos 40 na Sargento Hermínio, formou lá o açude João Lopes. Ele resiste bravamente, de lá ele passa por baixo da Sargento Hermínio, passa atrás do polo de lazer e vem descendo aqui. A prefeitura, em 2011, ela tentou canalizar esse riacho com recursos federais num programa chamado DRENUB, Programa de Drenagem Urbana de Fortaleza. Teve uma mobilização que não foi gigantesca, mas suficientemente para dizer isso é loucura. O mundo está descanalizando. O mundo não está destruindo os seus recursos hídricos. E aí a prefeitura, a gestão anterior, ela foi obrigada a voltar atrás. Esse amigo que tomou banho no riacho nos anos 60 e 70, ele numa cheia que teve em 2012, uma cheia gigantesca, uma enchente, uma chuva de mais de 100 milímetros, quase que ele morre para fazer medições nas passagens aqui, inclusive na da Mister Hall,
para fazer medições, para dizer para a prefeitura que o problema dos alagamentos aqui, que o grande argumento era esse. Nós precisamos canalizar para aumentar a velocidade da água, porque causa enchentes. E aí ele foi dizer o seguinte: o problema não é esse. Ele é engenheiro elétrico, mas ele fez uns estudos lá com a outra companheira do movimento, que é arquiteta, e provaram o seguinte: a prefeitura calou-se, não teve argumento. Um dos motivos das enchentes são as passagens estreitas. A passagem da perimetral, aqui pertinho do campus, a passagem da Misterral e a passagem da Eretino Martins. Era uma das principais razões, que as enchentes não seriam resolvidas com a canalização, com o fim do riacho. E hoje nós estamos aqui, pessoal, discutindo e ouvindo aqui a apresentação do projeto do parque, porque uma parte da sociedade teve coragem de peitar a gestão municipal e impedir a canalização, porque se este riacho tivesse sido canalizado, isso eles não iam dizer nunca, para a história não seria essa versão. O que teria acontecido com as áreas verdes? São algumas áreas verdes importantíssimas, algumas com 100 mil metros quadrados. Elas seriam, imediatamente após a canalização do riacho, eles mudariam a legislação. Hoje, se não tem mais área de preservação, se aqui é um canal agora, para que área de preservação não existe mais? Então, detona, muda a lei de usurpação do solo, muda o plano diretor e entrega essas áreas para as construtoras. É isso que teria acontecido. Então, foi um capítulo importantíssimo aqui dos moradores da região, que eu considero um avanço também na concepção de uma parte do movimento comunitário de associações de moradores, que até então tinha uma extrema dificuldade de perceber esse lado, de que era preciso fazer essa luta também ambiental. Porque quando você destrói uma lagoa, um riacho, quem primeiro se lasca é o pobre. Aqui no passado as pessoas pescavam, tomavam banho, tinha uma relação enorme, gigantesca com esses recursos. E desenvolver uma concepção, eu acredito na academia não, mas no poder público. Eu acho que a academia ficou omissa, de que a cidade moderna ela não pode conviver com a natureza. De que o moderno não detona tudo, é a construção, é o cimento. O moderno não é você ter um riacho, um córrego, né? Um córrego, uma lagoa perto da sua casa. Então são essas questões que eu acho que eu, mais uma vez, parabéns. Que maravilha pela iniciativa de vocês. Vamos lá. Perguntas. Tinha o Israel e aquele companheiro que tu também? Depois dele. Acho que não precisa não, né? Pessoal, eu sou estudante de mestrado em saneamento ambiental, né? Meu nome é Israel, como a Kathleen falou, e também faço parte do OAPMES, Observatório Ambiental do PC. Antes, só registrar também uma coisa, a gente tentou contato com pessoas do Centro de Ciências Agrárias, porque a área mais impactada pelo parque dentro do campus do PC é o CCA, né? E aí, infelizmente, a diretora do CCA já tinha outros compromissos e tal, né? Ela não pôde aqui estar, ou alguém do CCA para ajudar a comentar, né? Porque acho que a gente teve dois momentos muito importantes, né? Eu, por exemplo, nasci e me criei no bairro Heller, né? E agora moro exatamente ali pertinho da praça, né? Então, aquelas áreas ali atrás de Santa Isabel, onde eu passo desde 99, mais ou menos, né? Por aquela região. Muita coisa que o Agnaldo trouxe, mesmo para mim, que era dessa região aqui, né? Desde criança, essas áreas aí, muita coisa foi nova. Então, primeiro também agradecer, né? Porque, foi muito rico, eu acho, esse dia. Tanto a fala do André, que já é meu colega da graduação, né? Fomos contemporâneos, quanto a fala do Agnaldo também foi muito rica em várias questões. E aí, só uma outra coisa também que eu acho que é importante, e aí logo depois entro mesmo nas minhas perguntas, a gente está vendo como é importante essas questões que avança e depois pode retroceder, né? Que foi o que o Agnaldo toda hora falou, né? Então, mesmo a área da matinha do piscina, que a gente acha que é mais tranquilo, pode ser que tenha retrocesso. A do Cocó está aí. Pois é. Né? Então, assim, é importante esse processo de mobilização do plano de manejo, né? De lá. E, por exemplo, segunda-feira agora, dia 27,
vai estar ocorrendo o eixo de gestão, certo? Do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFC, que é o PDI, que tenta ter o retrato da UFC ano a ano até 2022. Um dos GTs, um dos eixos que vai ser debatido lá é a questão da gestão ambiental. Então, por exemplo, as questões ambientais, que inevitavelmente vai entrar, Parque Raquel de Queiroz, Matinha, questões do Porangá do Sul, do Benfica, enfim, da UFC como um todo, do interior, vão ser também fundamentais. A gente fez um pedido, né, no último eixo, que foi de estudantes, para que não ocorresse mais nada na Casa José de Alencar, questões óbvias, né, lá em Messejano, que fosse no PC, como o último foi, ou no Benfica. Né? A coordenação do PDI ainda não falou o local, mas estão na expectativa de que seja no PC ou no Benfica, e eu queria fazer esse convite a todo mundo se fazer presente pela página do APA, depois a gente vai dizer o local, porque é fundamental estar contribuindo para melhorar a gestão ambiental, certo? Da nossa universidade. E aí vai pegar vários debates que nós aqui estamos colocando. E aí a gente consegue vitórias, né? Não foi feita uma mobilização formal no sentido de um ato, mas já fazia muito tempo, na época das ocupações, do ano passado o pessoal do ICA fez o ecocopo, né, que ficou muito famoso, né, que era para fazer essa disputa, para não usar mais o copo plástico lá, né, só da ocupação lá do ICA. E felizmente tem essa notícia aí que o custódio deu na reunião do Comitê Ambiental, que próximo ano não tem mais copo plástico, né, até do ponto de vista econômico, sem dúvida nenhuma, é mais barato, certo, dar essas canecas para as pessoas. Então, queria destacar essa importância de segunda-feira. E aí, entrando mesmo mais agora nas minhas perguntas, eu queria entender, André, como é que está exatamente essa questão da participação da UFC? Como é que está exatamente o andar? Porque você falou que parece que falta uma assinatura do Senado. Aí eu queria saber mais exatamente o que é, qual é a perspectiva de que essa assinatura venha, certo? E você também falou do termo de cooperação que tem que ter com a UFC. Pelo que a gente tem de conhecimento, na reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, do CEP, a diretora do CCA pediu vistas ao processo, né, do Raquel de Queiroz, para poder analisar, e até agora não deu retorno. Né? Coisa também que é fundamental ter logo esse termo de cooperação assinado pelo UFC e aprovado pelo Consul e pelo CEP, pelas questões que o Agnaldo colocou. É urgente começar logo a concretização do parque para que ele não seja mais atacado e ele seja... Até me interessou muito a parte do ESC, porque eu sou de saneamento, né? Então, essa parte. Então, eu queria entender tanto essa parte do Senado, né, que falta, quanto essa parte da UFC em relação ao termo de cooperação. Tem uma outra coisa também que você falou, que parece que tem em algumas partes parceria público-privada, né? Por exemplo, aquela praça lá do Norte Shopping está completamente esquecida, né? No início, até o Norte Shopping cuidou bem e tal, papai. Pô, eu moro ali vizinho, né? Jeremias também, né? Mora ali, literalmente naquele prédio ali do lado, e a gente está vendo como está acabado, né? E aí se delegou a um poder privado que foi o Norte Shopping. Como é que está melhor esse negócio aí, dessas relações do PPP, certo? Que me preocupa um pouco, às vezes tem algumas experiências ruins, e eu fiquei muito curioso em saber onde é que é a casa da Raquel de Queiroz, né? Quem sabe até a gente depois marcar um dia para ir. Marcar. Teve uma vez que a gente fez a prestação do AP, a gente terminou com uma trilha, porque 95% das pessoas que participaram da atividade de conhecer o AP, que foi lá no centro de convência, 95% mais ou menos, nunca tinham andado pela matinha do PC. Então, vamos conhecer, né? E, por exemplo, esse negócio que é tão perto da gente e que daria para fazer tantos trabalhos na UFC, onde é que fica? Porque podia até, se soubesse antes, ter feito talvez, né, com o ônibus da UFC, ter ido lá conhecer, né? Então acho que é um bom momento depois de envolver. Não sei se tem alguém da arquitetura também aqui, né? Que acho que podia ajudar. Mas é isso, certo? É exatamente a questão do Senado, a questão da UFC, esse negócio da PPP, né? Parceria público-privada, e onde é que é essa casa José de Alencar. E segunda-feira, se a gente puder ficar ligado e participar da construção do eixo gestão lá do PDI, eu acho que é fundamental para a gente ter uma universidade cada vez mais sustentável. Obrigado. Alô, professor Marcelo Mouro, da Ciências Ambientais da UFC. Junto com o Jeová Meirelles, fui eu que coordenei, junto com o Jeová, o projeto, o estudo técnico para a criação da área da matinha do PC. Na época eu ainda era estudante de doutorado, a gente se juntou e fez esse projeto. O projeto original ele incluía tanto essa área pós-sangradouro, que foi vetada pelo Roberto Cláudio, quanto a área da matinha. O Roberto Cláudio, sem dar maiores explicações, ele vetou a lei e reduziu a criação pela metade. Então, isso primeira coisa que coloca essa contradição. Vendo o projeto, aparentemente o motivo de vetar é
para poder fazer intervenções como campus, que não seria permitido tão facilmente dentro de uma área. Então, queria colocar assim, a primeira questão é, essa área, a princípio, não é uma questão de ser contra o parque, às vezes eu sou a favor do Parque Raquel de Queiroz, acho que deve ser criado, acho que a prefeitura não deveria retardar esse processo da criação do parque por conta da área dentro do campus do PC, quer dizer, todas as outras áreas, que já são áreas privadas suscetíveis à desapropriação, já podiam estar desapropriadas agora e já protegidas. Não precisa esperar o UFC se manifestar. E aí eu coloco essa questão. Quando a gente propôs a área da Matinha do PC, aquela área teria sido destinada à conservação. Dentro de uma perspectiva de paisagem, o Parque Raquel de Queiroz iria seguir até essa área, encontrar uma área de conservação, uma área maior do que ela é hoje, e continuar o Parque Raquel de Queiroz embaixo sem o terreno da UFC. Por todas as questões administrativas, legais, que tornam difíceis essa relação de um terreno municipal que é federal, ao mesmo tempo é da universidade, mas ao mesmo tempo é uma área de lazer, seria mais racional, na minha concepção, que o terreno de dentro do PC, dentro dos muros da UFC para dentro, se fossem área, destinados à recuperação ambiental, reflorestamento, à proteção do recurso hídrico, e o Parque Raquel de Queiroz simplesmente se desenvolvesse em todas as áreas, com exceção do PC, que não é uma área que ficaria abandonada, não, seria integrada dentro da área do PC com o resto do Raquel de Queiroz. Isso destravaria uma série de questões burocráticas, aumentaria o número de unidades de conservação de Fortaleza, quer dizer, a área da unidade de conservação de Fortaleza, e teria muito mais efetividade na conservação biológica, que é um grande problema. Achei interessante sua palestra, acho muito legal o plano, mas às vezes a prefeitura falha na hora da implementação, como você falou, plantio de espécies nativas, mas aí a gente chega lá, metade é nativa, metade não é. Então, no projeto está tudo sendo nativo, mas na prática, no chão, não está atingindo o objetivo. Outra questão a se pensar é, como o Agnaldo falou, os vários terrenos privados que estão nesse momento sendo agora ocupados, ali na Governador Demberge, ali do Passagem Intermínio, você tem, né, como é que chama? O Jockey? Não, Jockey não. O Rio Mar Novo, Kennedy. E os terrenos em frente podiam ser grandes parques. Você tem várias outras áreas. Ali na Washington Soares, terrenos grandes que você conseguiria desapropriar ainda, porque não estão construídos e eles não estão sendo vistos. Então, a prefeitura não se apropria dessas áreas que são privadas e podiam virar parques e vem pleitear esse terreno da UFC. Eu acho isso um pouco contraditório. Na minha visão, e aí eu gostaria até de perguntar como é que você enxerga essa questão, faz mais sentido o campus do PC, essa área inteira, ficar como área da Matinha do PC, como estava planejado, do que com o plano de manejo, com reflorestamento, margeando o Parque Raquel de Queiroz, que viria nas áreas que hoje são privadas e virariam públicas, encontraria a área da Matinha do PC, que já é pública, e tudo se integraria na paisagem e não fazer intervenções como botar campos e calçadões e bicicletas. E a grande contradição é, Roberto Cláudio vetou, a lei após estar aprovada para criar de novo a área de um tamanho menor, porque se a área da Raquel de Queiroz estava vendo esse sombreamento, mas aí, pelo que eu estou vendo, está sendo computado dentro da poligonal do Parque Raquel de Queiroz, a área da Matinha do PC pela metade. Quer dizer, se a área do PC entrou dentro do Parque Raquel de Queiroz, por que então a prefeitura não deixou, como a nossa proposta original era, que tudo fosse área, e ele ficava sombreado mesmo, teria sobreposição. Eu não vejo problema, desde que não haja intervenções urbanísticas grandes. Normalmente, o pessoal da arquitetura faz as intervenções um pouquinho maiores do que devia, do ponto de vista da conservação. Então, eu te deixo essa provocação aí para você explicar. Quer falar daí? Acho que dá para explicar. Então, essa
saber nem como. Agora já a previsão de que isso vai fazer um binário pegando Graça, você deve saber disso. Graça e de Caxias. E lá tem uma série de grandes árvores. E parece que o projeto não prevê a manutenção das árvores, não. E tanto na Dom Luiz, como na Santos Dumont, como na Caxias, são naturais corredores verdes de interligação. Então, a minha primeira pergunta é: como é que a Prefeitura, na prática, tem agido dessa forma, né, derrubando, prefeito motosserra, etc., e vem com a proposta no papel tão bonito, tão linda? Essa é a pergunta menos importante que eu não quero fazer. Então, se eu pudesse responder, eu lhe agradeço. E, mais uma vez, agradeço por eu ter vindo expor o projeto. A segunda questão é a seguinte: esse vai haver financiamento internacional desse projeto do Parque Caetano Queiroz, né? São milhões, eu preciso falar, faço uma centena de 146 milhões, né? E aí, isso é um empréstimo, alguma parte vai ser um empréstimo, não sei como é que vai ser gerido a parte de fundos parecer, mas ainda não terminou, não. Ainda um pedacinho, quem é que vai gerir esses recursos? Já disse que são 146 milhões, né? Quem é que vai gerir? A gente sabe que a realidade política do Brasil, qual é o trato que os políticos têm com dinheiro público. A gente sabe muito bem o que é. Então, enfim, um projeto muito bonitinho, como a discussão apresentou, pode estar representando simplesmente um meio de captação de dinheiro. Quer dizer que tem um vínculo partidário algum, como cidadão, não tem interesse algum nisso, mas como cidadão posso me perguntar isso. E é fato, a gente sabe que isso que eu estou dizendo corresponde à realidade. Então, a minha pergunta é: quem é que vai gerir? Qual a origem desses recursos? Quais são os interesses das pessoas que estão pedindo? O que é que o prefeito quer? Porque de fato o que ele falou é verdade. O interesse imobiliário, o parque Caetano Queiroz, o senhor não mostrou isso. Está invadido, tem galpões imensos dentro do parque que não foram mostrados, isso precisa ser mostrado. O parque está invadido. Possivelmente, se for realmente fazer o parque, isso vai ter que ser desapropriado. Né? Então, a minha pergunta é essa: a questão dos recursos, como é que vão ser geridos? A questão dos corredores desses, como é que fica a compatibilidade entre a questão prática e a questão teórica que foi mostrada tão bonito. Muito obrigado, a gente desculpa aí, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade, eu acho que já tem. Mas o melhor responder. Deixa eu responder um sim, eu queria só fazer uma reflexão na perspectiva da universidade, né? Eu acho que eu vou explicar como é que foi. Eu vou explicar como é que... Teria muitas mais inscrições, porque eu só tenho do senhor e dela. Ela tinha se inscrito antes também. Acho que pode terminar logo, vocês dois. Meu nome é Juliana, eu sou estudante da arquitetura, as minhas questões são quanto à delimitação do parque. Na sua fala, você traz os parques da cidade como elementos de integração dos espaços verdes. Mas quando você explanou todos os trechos que hoje estão contemplados por Parque Caetano Queiroz, a Bela Vista ela foi excluída. Ela está lá como bairro de conexão direta, mas o canal não está mais. E ele é alguns parâmetros de conexão de próximos, então está e a Lagoa da Parangaba. Então, perdeu-se a oportunidade de criar um corredor verde, um bairro de profunda demanda social, socioambiental, sem social e sem espaços livres. Outro ponto é com relação ao Riacho Cachoeirinho, que a delimitação do parque vai até o trecho da casa, mas o riacho continua e a nascente não está contemplada. E você traz várias estratégias de como requalificar esse riacho, tanto ele como alagadiço, mas como é que eu vou produzir essa requalificação se eu não estou contemplando essa nascente do riacho que já mais praticamente bom? Boa tarde a todos. No universo Sandro Gouveia, atualmente estou na direção do ICO, né? E, na verdade, eu não estou aqui representando a gestão da universidade, né? Mas como eu participo dos conselhos, né? E sou também um aliado na questão do meio ambiente, eu queria colocar algumas questões na perspectiva da universidade,
para a gente perceber, né, essa relação da universidade com relação à prefeitura, né, algumas questões que a gente precisa ser sanadas, algumas questões que precisam ser realmente ir para além do diálogo. Né? Porque, assim, primeiro, do ponto de vista de como está a situação atualmente no processo da universidade. Né? Existe o consúnio, né, que é o órgão superior da universidade, né, o Conselho Superior da Universidade. Esse processo ele entrou no consúnio. O Centro de Ciências Agrárias pediu vistas ao processo, então atualmente o Centro de Ciências está fazendo, Ciências Agrárias está fazendo, né, a avaliação do processo. O que a gente sabe é que está próximo de voltar ao processo para que a gente possa apreciar o feito. Então, depois dessa discussão do consúnio e da deliberação do consúnio, aí sim o reitor vai poder, né, firmar as parcerias. É óbvio que dentro disso, o que a gente tem que pensar, né, e é uma preocupação da universidade, é a questão das compensações. Né? A universidade ela vem já no processo, né, de degradação muito grande, não só do patrimônio, como também da questão da manutenção dos seus espaços. Né? Então, por exemplo, a vinda desse parque, a universidade inclusive tem interesse para que o parque venha, mas a gente precisa pensar tudo isso. Né? Aqui já foram elencados vários aspectos, né, como, por exemplo, não dá para pensar na questão do parque sem relacionar a interligação da Parangaba com Santo Anastácio. Né? Até porque, recentemente, vocês viram que a Prefeitura, juntamente com o Governo do Estado, né, eles firmaram um acordo, inclusive dentro das diferentes ações que tem nesse projeto de Fortaleza, tem a questão da urbanização da Lagoa da Parangaba. Né? Então, como é que é esse diálogo desses projetos? Né? Porque precisa realmente dialogar. Né? Nós temos várias questões do campus, que na verdade isso precisa também ser negociado com relação à prefeitura. Um deles é a questão de segurança. Né? Como é que fica essa questão? A universidade não está se negando a se abrir para o parque, muito pelo contrário. Eu acho que a universidade, e todos nós que fazemos a universidade, queremos isso. A gente quer que a população frequente o final de semana aqui. Né? Essa é uma das poucas áreas verdes da cidade. Né? Então ninguém está se... Mas a gente tem que ter uma ação compartilhada, porque a rigor, e principalmente na situação política que a gente vive atualmente, né, os recursos estão, se já estavam escassos, agora estão mais ainda. Né? Então, assim, a universidade ela não tem como suprir uma demanda que vai vir externamente a partir dessa ação da prefeitura. Certo? Então, isso é um ponto. Né? Quando a gente pensa a questão dos animais também, isso é outro fator. Né? Quem frequenta o Parque do Cocó sabe que ali é um ponto de desova, por exemplo, né, de animais, as pessoas chegam lá, e aqui no campus também funciona desse jeito. A gente precisa ter uma política integrada junto com a prefeitura. Né? Minimamente a gente tenta fazer esse trabalho dentro da universidade, mas isso não é suficiente. Né? Tá aí algumas situações, uma delas, por exemplo, nós já temos uma matilha de cães aí, que, por exemplo, já são praticamente selvagens. Nós temos vários relatos, por exemplo, de ataques que eles fizeram a alguns laboratórios lá do Centro de Ciências Agrárias, né? Inclusive matando ovelhas e tudo mais. Né? Então, querendo ou não, a gente não pode tirar, né, na concepção de que na abertura da universidade isso vai vir também. Né? Essa situação, porque... E aí tem todo um processo também, por exemplo, atualmente a universidade tem uma determinada região da universidade que está invadida. Né? Inclusive, já houve uma negociação com o governo do Estado, né, com essa questão dessa invasão, e é preciso que a prefeitura também, né, reconheça essa situação para tentar resolver esse problema. Né? Além disso, tem toda uma questão também com relação às relações do ponto de vista, por exemplo, da pesquisa. Né? O Centro de Ciências Agrárias realmente ele será mais impactado, então como que a gente resolve isso? Eu acho que, por exemplo, uma das preocupações nossas da universidade, querendo ou não, né, pela própria trajetória dela, e por quem faz a universidade, a gente sabe que daqui a 20 anos a Universidade Federal do Ceará vai estar aqui, vai estar com esses mesmos compromissos. Né? Mas a gente sabe também que o poder público, ele muda. Né? Esses compromissos, eles mudam. Então, qual é a garantia que você tem nessas parcerias, na perspectiva de, por exemplo, a médio e longo prazo? Né? Como é que você pode fazer isso? Por que não a gente pensar, e eu já queria pensar algumas coisas, né,
como, por exemplo, você ter um comitê gestor com relação a isso, né, que seja uma parceria entre sociedade, entre prefeitura, entre universidade, e que esse comitê ele pudesse trabalhar, né, não só a política de implementação do parque, mas também gerenciar esse parque, né, trazendo todas essas perspectivas. Então, nesse ponto que eu queria colocar, né, e já queria, na verdade, pedir desculpas porque tem uma reunião começando às 2 na reitoria, não vou nem conseguir chegar a tempo. Mas, de qualquer forma, assim, parabenizar o grupo, né, eu tenho participado no medida do possível das ações, esse é um grupo muito consistente e muito persistente, eu acho que isso é fantástico, né, e a gente precisa disso na universidade para poder discutir todos esses problemas que afligem a nossa sociedade. Né? Obrigado. Respondendo a sua primeira pergunta, Misael, em que pé está o financiamento? A gente desenvolveu o projeto em longo de 3 anos, preparou os documentos, atualmente ele está, como você pode visualizar ali, a aprovação do empréstimo no SPM, a assinatura do contrato. Está nessa fase que antecede a assinatura do contrato. Basta ele entrar na pauta do Senado e, sendo aprovado, a gente tem autorização para assinatura do contrato. O contrato, a gente só pode devolver o projeto com apoio financeiro do banco após a assinatura do contrato. A gente vem trabalhando nesse último ano, já no cronograma de aquisições do projeto Fortaleza Cidade Sustentável. A gente já está elaborando termo de referência e edital, para que assim que seja assinado o contrato, a gente já entre com as editais de licitação e tudo para que o parque inicie a sua implantação. A gente já está trabalhando antecipadamente para que, após a assinatura do contrato, a gente não perca tempo elaborando os editais, termos de referência e tudo, nem que tenha atraso nas licitações. Como é que ocorre o empréstimo? O empréstimo do Banco Mundial ele é 50% da prefeitura e 50% do Banco Mundial. Vão ser 73 milhões de dólares do Banco Mundial e 73 milhões em contrapartida. Os 73 milhões investidos pelo banco, ele tem uma série de projetos que já foi aprovado, já faz parte de todos os documentos que a gente aprovou no banco, ele já é direcionado para essas áreas. É lógico que ele não é os centavos fixos, até porque nos editais, quando a gente elabora os editais, pode ter alguma variação de preço. Mas os 73 milhões do Banco Mundial, ele é exclusivo para determinadas implantações. Todos esses documentos que foram aprovados pelo Banco Mundial e que a gente vem negociando, estão disponíveis no canal da SEMA, Urbanismo e Ambiente, para contato, para consulta de todos vocês, sem problema nenhum. Está lá todos os documentos, desde a carta consulta, como até o último documento que foi aprovado pelo banco. Consta lá e a série de ações que vão ser investidas com esse banco, com o dinheiro do banco. A contrapartida já é um pouco mais livre, que a prefeitura, é lógico que tem que haver com um objeto do empréstimo, mas a prefeitura tem mais livre por 70 milhões de contrapartida. Mas no desenvolvimento do projeto, todas as desapropriações, elas são com dinheiros de contrapartida. O Parque de Queiroz, ele tem uma necessidade de desapropriação. No site também vocês vão ver, tem uns planos de assentamentos lá, onde identifica a quantidade de imóveis que vão ser desapropriados para a implantação do parque. O dinheiro de contrapartida, o dinheiro dos reassentamentos são todos do município. O banco, ele também dispõe, o Banco Mundial, de suas políticas. E a política social do banco, ela é bem exigente. Como a gente está no empréstimo externo, a gente é obrigado a seguir as políticas do banco. Então, a política social do banco, ela é bem restritiva. Ele não permite que a gente inicie qualquer obra sem antes ser finalizado esse processo de reassentamentos. Então, não tem como a gente não dar uma opção para aquelas pessoas que vão ser afetadas com o projeto do parque, porque o banco só permite que a gente inicie a obra depois que ser resolvidos os planos de assentamento. O professor Marcelo Mourinho saiu, eu não tenho esse histórico, que eu visualizo na definição da área, da matilha do piscina do parque, eles são adjacentes, eles são complementares. No momento que houve a justificativa do sombreamento da área,
Não é que ela não seja preservada, porque a partir do momento que a gente define a área especialmente protegida, a área ela tem uma proteção um pouco maior do que o parque, porque o parque urbano ele permite uma série de intervenções, mas dentro do desenvolvimento do projeto, a Matilde do Pici está inserida no trecho 10 do Parque Raquel de Queiroz. A gente já não previu, a gente já não estava previsto nenhum tipo de intervenção nessa área, já considerando a área de relevante interesse ecológico da Matilde do Pici. Não tem nenhum tipo de intervenção. A única coisa que existe são uma série de edificações construídas irregularmente que contribuem para a poluição do riacho alagadiço, que essas casas serão objetos do plano de reassentamento. O que existe é isso. Não existe nenhum tipo de intervenção urbanística na área da Matilde do Pici. Não existe nada. Que é o trecho 10 do Parque Raquel de Queiroz, se vocês quiserem fazer a conferência. A área do parque adjacente ao PC, ela vai ser uma área da UFC que vai ser cedida ao município. O Sandro já falou o histórico das discussões. Todas as considerações que foi feito pelo Centro de Ciências Agrárias a gente contemplou ou vai contemplar, justamente nessa definição de segurança, da pesquisa, do acesso ao parque. A gente vai contemplar nos projetos do Parque Raquel de Queiroz. A prefeitura já devolveu a última versão desse termo de cooperação. Nesse termo de cooperação está lá as obrigações de cada ente que está lá no termo. Ele está. Eu estava dando sua resposta, professor Marcelo, que eu conheço por telefone, conheci pessoalmente, que eu não tenho o histórico de como se desenvolveu as poligonais, tanto do parque como da Matilde do Pici. O que eu visualizo é que elas são adjacentes. Termina a Matilde do Pici e começa o Parque Raquel de Queiroz. Eu estava dizendo que o Parque Urbano ele permite algumas intervenções que a área não permitiria. Mas no projeto do Parque Raquel de Queiroz, a gente não está previsto nenhum tipo de intervenção na área da Matilde do Pici, nenhuma parte urbanística. Não está previsto. A sugestão também é que a área incluísse, por que elas são adjacentes? Porque a área seria tudo. E aí o Roberto Flávio vetou e criou a área pequena, na matinha, e o limite do parque. O limite do parque de fora. Só que, como você fala, o limite do parque tem intervenções que no projeto original da matinha, da área da matinha, seriam áreas destinadas à recuperação ambiental e conservação. Então, o Parque Raquel de Queiroz, iniciando fora do terreno da UFC, margeando esse terreno da UFC, além de facilitar a gestão, porque reduz a burocracia, a prefeitura pode desapropriar fora, ela pode criar, ela pode intervir, a área estaria dentro da paisagem integrada no Parque Raquel de Queiroz, mas não juridicamente. Isso melhoraria tanto a questão da biodiversidade, como a questão da recursos. Infelizmente, no momento que foi tanto definidas as poligonais da Matinha, mesmo com a revisão da lei que foi proposta pelo vereador, então vereador João Alfredo, como também quem fez o limite do parque, não observou, não teve esse entendimento. Infelizmente, a situação que a gente tem hoje é que elas são adjacentes. O que a gente está previsto é que dentro do projeto do Parque Raquel de Queiroz não tem previsto nenhum tipo de intervenção dentro da área da Matilde do Pici, nem na sua área próxima, na sua área adjacente. A única previsão que a gente tem, que é o trecho 10 do Parque Raquel de Queiroz, é a retirada de algumas famílias que foi construída irregularmente. E essas famílias são as que contribuem para a poluição do açude da agronomia. É só isso que está previsto no trecho 10 do Parque Raquel de Queiroz. E a conexão do trecho 8, que já faz parte dentro do limite da UFC, com o trecho 9, que é saindo ali da Casa do Estudante, e no sentido Humberto Monte, aquele trecho ali, só permite essas conexões. As conexões, como ele é um parque linear, a intenção da prefeitura é que o cara saia do trecho 1 ao trecho 19, através de ciclovia, ciclofaixa, alguma coisa do tipo. E as conexões entre os trechos que são bem trabalhados para que o parque não perca a linearidade. Está entendendo? Não, eu não vejo, eu já tive diversas reuniões com a UFC, está bem assim. A gente apresenta o nosso documento para a UFC, a gente apresentou o projeto para a UFC não solicita, através do seu conselho, algumas correções e a gente vem compatibilizando essas correções dentro do projeto. Porque como é um termo de cooperação, é um acordo entre as partes. As partes têm que entrar em acordo. E a prefeitura vem compatibilizando todas as questões relacionadas com a UFC, todos os pedidos da UFC. A prefeitura vem compatibilizando todas essas ações. E a propriedade do terreno continua da UFC? A propriedade vai continuar da UFC, apenas vai ser emitido um termo, eu não sei a denominação, não sei se é uma sessão para a implantação do parque. A prefeitura não vai, como é que se diz, ficar próprio dessa área. E outra coisa, o Sandro falou também da invasão que tem na área da UFC, também está sendo tratada essas questões
de como proteger as áreas do parque até que seja realmente plantado. A gente recebeu essa missão do Banco Mundial de elaborar um plano para que essas áreas sejam realmente protegidas contra degradação, contra invasão, seja ela qual for. A gente está construindo esse documento ainda. E quantas são as casas que vão ser transferidas? Eu não sei, mas tem no site os planos de assentamento. Já foi identificado na área de intervenção do parque as famílias que serão contempladas. Não sei com exatidão o número nem a localização, mas a gente já fez esse plano. Só faltou alguma resposta? Não, tinha um negócio de relação com parceria público-privada, Tá. de algumas casas. A prefeitura institucionalizou a adoção de praças. Nele é feito o termo de... O particular manifesta o interesse de adotar determinada área, a prefeitura é firmada uma parceria entre o privado e a prefeitura e é um termo de gestão. Ou seja, a gestão tem os compromissos de ambas as partes. O Norte Shopping, ele fez ele adotou aquela praça por algum tempo. Eu tenho que verificar se ainda está válido ou não. Quando o particular deixa de cumprir os itens desse termo, a gente faz a cessão. A gente rescinde esse termo e procura outro parceiro que queira adotar a área. A ideia da adoção de praça é a gestão compartilhada dos espaços. Que a gente tenta que o particular que utiliza daquela área, tem pessoa física, mas a grande maioria são pessoas jurídicas que utilizam a atividade econômica, que ele faça essa manutenção. Só dando a resposta com relação aos recursos. Todas as obras eles são objetos de editais de licitações, edital de licitação. Todos os valores, por exemplo, o projeto do Parque Arqueológico de Queiroz, ele foi elaborado, iniciado em 2014, ele foi finalizado em 2016, atualmente nós estamos fazendo algumas revisões, e dentro dessas revisões está a validação dos orçamentos. E esses orçamentos, esses valores que serão investidos, eles são informados dentro da planilha de aquisições ao Banco Mundial, e o Banco Mundial também faz acompanhamento do desembolso desse dinheiro. Está entendendo? E cabe, como a transparência hoje em dia tem a lei de transparência, vocês, os particulares, devem fazer esse acompanhamento dos corretos desses recursos. A gente tem a intenção que ele seja utilizado para a implantação do parque conforme está projetado. Está entendendo? Essa questão que você falou dos binários e tudo, já surgiu há algum tempo, essa questão da Dom Manuel e Heráclito Graça, mas eu procurei até uma resposta e até o momento, assim, não nos foi informado se existia realmente essa ideia ou esse estudo. A prefeitura dispõe de o PAIT, que é esse programa de ações de intervenções sobre o tráfego, o trânsito e o tráfego. Eu acho que pelo acesso à informação, vocês podem fazer uma consulta. Qualquer cidadão pode fazer uma consulta que nós, do Ramo Público, somos obrigados a responder. E tem prazo e tudo, a gente segue bem à risca. Pois essa não, o projeto fala em interligações e vai em outro sentido. O que aconteceu, o que tem acontecido até agora, de fato, tá. É no sentido contrário. Tá. Quer dizer que você não tem conhecimento sobre o da Dom Manuel e Heráclito Graça, não. O que eu sei é que existem intervenções na Dom Luiz e São Luís, na Dom Luiz e Santos Dumont, que resultou na supressão do quantitativo de áreas, que eu também não sei a exatidão, e essa compensação dessa cobertura arbórea, que realmente você não tem como fazer essa compensação, porque mesmo que a gente plante as mudas, daqui que ela atinge um porte arbóreo que possa ser compatibilizada com a Mara Verde, tem um ápice de tempo que talvez a gente não veja, né, a árvore grande novamente. O que existe é o seguinte, quando a gente fala cobertura vegetal, tem dois conceitos. Tem aquela cobertura vegetal que está relacionada com a arborização e tem as áreas que são especialmente protegidas. Porque a partir do momento que eu decreto uma unidade de conservação, é lógico que a unidade de conservação ela tem um relevante interesse ecológico, ambiental e tudo. A gente se pressupõe que ali tem alguma questão de fauna, flora, alguma coisa do tipo. Mas quando a gente decreta um parque, não necessariamente ele vai ter cobertura vegetal, principalmente parque urbano. Está entendendo? Essa cobertura vegetal relaciona com isso. O Agnaldo pode dar a resposta para você. As discussões das poligonais do parque, ele se inicia, ele passa pela Praça Raquel de Queiroz, tem uma empresa têxtil, que é a Unitextil, ele vai até um pouquinho mais de sua extensão. Eu não tenho como explicar porque ele não foi no sentido da Lagoa da Parangaba e ele foi para o sentido do Henrique Jorge. Eu não tenho como te explicar por que foi essa poligonal foi dessa forma. Tá entendendo? Eu não tenho como.
Mas, só complementando, a gente recebe, como eu venho aqui, a gente também lá na SEMA recebe os diversos, o próprio parque teve diversas reuniões. Eu comecei em 2017, mas eu acho que com a Thaís ele deve ter tido outras reuniões, outras apresentações do projeto. Eles tiveram esse ano lá na Selva, e eles têm um movimento que é os Benjamins, né? Dos Benjamins. Em frente à Casa Raquel de Queiroz tem os Benjamins, que a partir da conversa dele lá com a Selma, a gente foi ver que a gente poderia decretar essas árvores imunes ao corte. Numa reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, a gente apresentou e foi aprovado. Ela não está tão imune, não? Acho que a Luciana já tinha colocado ela. Mas a gente perguntou à Secretaria de Cultura, a Secretaria disse que era apenas a casa, não tinha uma referência aos Benjamins. Aí a partir, eu não esqueci o nome do senhor, que ele não. O que teve com você lá na Selma? Me esqueci. Aí eles fizeram esse pleito, a gente fez um estudo das árvores e apresentou no Conselho de Meio Ambiente e foi aprovado por unanimidade a questão do imune ao corte. É lógico que respeitando a integridade das árvores. E com relação à Casa Raquel de Queiroz, a gente está prevendo no projeto de revisão do parque alguma utilização para a casa. Eu não posso dizer o que nem como, mas a gente solicitou que no processo de revisão do Parque Raquel de Queiroz seja pensado alguma forma de utilização, seja como centro cultural, alguma coisa do tipo, para a Casa Raquel de Queiroz. Mas é um bem tombado do município. Os Benjamins, que são as árvores que ficam em frente à casa, também já foi aprovado pelo Conselho do Meio Ambiente, para a gente fazer a legislação que decreta eles imune ao corte. E não sei se eu respondi sua pergunta com relação aos recursos. Tá. A minha pergunta seria em relação à casa dos Benjamins, se tinha realmente a intenção de desapropriação, porque tem uns moradores lá, não é isso? Então, ele está há muitos anos. É lógico que quando a gente definir uma possível utilização para a casa, vai ser precedida da desapropriação. Eu não tenho como afirmar o que é que vai ser utilizado a casa, mas a gente solicitou, como se fosse uma coisa simbólica, que é o nome que decreta o parque, que pudesse ser dada uma utilização à casa. Que a gente está realizando esses estudos. E a questão da conexão com a Lagoa da Parangaba, eu não sei por que foi feita a poligonal, essa história. Porque realmente porque o Riacho Corrente, ele se conecta com o Riacho Cachoeirinha um pouquinho mais na frente, já na Cadamental lá fora da UFC. E a intenção, se fosse para fazer um corredor, que é o principal contribuinte do aço da agronomia, é o Riacho Segrador da Lagoa da Parangaba. O objetivo principal era esse. Agora, esse histórico de por que foi alterado, infelizmente eu não tenho. E o trecho 6, a gente está só esperando a implantação dele, que foi esse do vídeo. A gente está só esperando uma homologação judicial, que é um acordo, para a gente poder executar. Já tem licença, já tem autorização, já tem empresa que vai realizar a obra, já tem tudo. Só falta esse acordo, essa homologação judicial para a gente poder iniciar a obra. Tem. Pode falar. Só ele tem mais uma dúvida. Pode falar, professor. Você falou também do vários lagoas de Fortaleza foram transformados em parque ao redor, né? E aí a gente chama sempre o projeto de urbanização da lagoa, que me dá-se um arrepio, porque em vez de ser